Bom dia, Sr. Professor Nemésio, Luís Nemésio Pereira Serpa, é assim o seu nome. Muito obrigado por receber o Infofajans aqui na sua casa, bem este programa Conversas Soltas. Começava por perguntar, o senhor é natural de onde? Sou natural da freguesia da Prainha, concelho de São Roque do Pico, açoriano de Gema, e meus pais foram Manuel Luís Serpa e Guilhermina Pereira das Neves. Meu pai era uma pessoa que emigrou com 15 anos para a América, mas já estava aqui em São Jorge, de moço de recados de uma grande família Pereira da Cunha e da Feijão de Santo Amaro. Ele veio pequenino com a senhora Dona Adelaide Sarmento, senhora de grande respeito, que era muito lindinha e jovem, e veio professora para a Beira, da professora da Beira, e namorou-se do conselheiro Pereira da Cunha, uma das figuras mais importantes de São Jorge de todos os tempos. A sua família era ligada a minha família era ligada à catividade. Portanto... O meu pai depois veio da América, passei na crise do Over, ou a crise da recessão americana, 1929-32. Ele veio ver os seus pais, imigrado, veio para Lisboa e depois namorou-se com minha mãe, que era professora da sua freguesia da Prainha, filha também de uma família muito numerosa e conceituada, a família dos Pereira, e o meu pai casou com ela, por cá ficou, tornou-se um empresário agrícola, chamamos assim, proprietário, pequeno proprietário, foi um felizardo a trabalhar nos Estados Unidos da América e o infeliz nos Açores, porque quando veio o Banco de Portugal vai à falência, o Banco de Portugal, perdão, desculpa, o Banco de Faial vai à falência, e com a sua falência levou-se a parte do seu suor e das suas economias, o que não desisti, porque era uma pessoa com vontade muito férrea, e assim viveu sempre na Praia do Norte. A minha mãe faleceu, eu era pequenino, portanto eu posso dizer que era um órfão com 8 anos, fiquei com o meu pai durante 1 ano e meio, depois o meu pai voltou a casar com uma família também de pessoas dignas de muito respeito, os Canteiros das Neves. Depois fui para o Faial estudar com 10 anos. Queria ser professor já nessa altura? Eu nessa altura a minha cabeça ainda era um redemoinho de vento. Era assim, eu uma vez pensava nisto, daquilo, daquele outro, porque a minha mãe sempre falou que eu havia de estudar. Sim. E chegaram a fazer... Era estudar, não era ser professor, era estudar. Era estudar para Coimbra ou para Lisboa, até um curso superior. Chegou a fazerem um barril de vinho verdelhos para ser aberto quando viesse com o meu diploma. Só que Deus não quis assim, mas o meu pai cumpriu a sua palavra com a minha mãe, mandou-me estudar para o Faial, que era muito difícil naquele tempo. Para quem morava na praia não tinha estrada que ligasse, tinha estrada pedal, que ligasse ao São Roque, tinha que subir com 18 km com uma linha às costas, nas férias, de manhã ou à noite, depois tinha que se apanhar a lixa na Madalena. A Madalena não é o que é hoje. Sim. A Madalena era uma vila, mas muito subjugada ao sistema da horta. Mas prosseguiu e depois fui para o Faial, no tempo em que tudo era racionado, chegámos lá no dia de manhã e havia pão para comer. Outros tempos. Outros tempos. Os tempos da guerra. Sim. Quem não viu a guerra não sabe o que fiz guerra. Sim. Mas eu vivi várias guerras. Vi a Primeira Grande Guerra, e embora pequeno, e depois já vi as outras guerras do ultramar, e nunca mais houve paz. Portanto, a guerra continua. Mas continuando, os seus estudos foram dar na horta. Na horta? Na horta, com grandes professores e grandes mestres. Foi para o magistério e depois, mais tarde, quando acabei de tirar o 5º ano, tirei um curso de teleógrafo. O meu pai estava sempre com a ideia de ser um dia precisar, e era a ideia dele. Apesar de ser um homem rural, compreendeu que a datografia, como deve ser, podia ser muito importante, e foi. Depois fui colocado no continente, acabei de tirar o magistério, foi o professor, professor primário, como se dizia, e depois professor do ensino primário e elementar. E nessa altura ainda havia o exame da terceira classe, e foi para o continente lecionar por uma razão muito simples.
Eu tinha 18 anos, portanto, fui dos mais novos, ou o mais novo professor formado naquele ano. Formaram-se 42. Era um bom aluno. Fui um aluno capaz. Sim. Perceba a sua modéstia, mas era um bom aluno. Fui um aluno capaz de responder à vontade dos meus pais, que também fizeram muito sacrifício. Sim. Com o dinheiro não era dar. Não caía do céu. Não, senhor. Não. As patacas já estava a ficar meio falida e a todos os atores. Não havia árvore. Então, deu aulas, a primeira vez colocado foi no continente. Primeira vez, então, concorri para o continente, porque naquele tempo, ainda fiz compreender, tinha que se fazer exame. Tirava-se o 5º ano, antes era o 6º ano, mas em 1968, em 1948, passou para ser o 2º ano e o 5º ano. Antes era o 3º e o 6º. Isto trouxe uma coisa muito diferente. A gente acabava o 5º ano, fazia exame de admissão, porque naquele tempo fazia exame de admissão à universidade e ao magistério, e os que passavam, conforme a graduação, eram depois estudar. Teve muito tempo no continente a dar aulas? Eu nasceu há 2 anos. Sim. Depois veio para onde? Veio para a Ilha Terceira. Ilha Terceira. Mas veio para a Ilha Terceira porque eu não fui porque não gostava do continente. Estive em Beja, conheço o Alentejo muitíssimo bem, e o Sul, conheço o país realmente. Sim. Fui colocado na direção escolar, direção escolar de Beja. Teve um grande diretor escolar, que era o Sr. Jonathan Matoso, que era primo do Matoso, que era diretor escolar. Estive lá 2 anos. Estive lá 2 anos, foram muito bem tratados. Fui trabalhar para a direção escolar porque era tinha um datilógrafo. E agora é que o meu amigo vai compreender. A ferramenta que o seu pai tinha dado. A ferramenta que o meu pai tinha dado, tinha um curso com diploma. Sim, sim. E assim cheguei lá, fui logo muito bem quisto. Muito bem. Mas o meu amigo pode pensar, a quem muita gente foi para o continente e aqui era o Mar de Rosas. Eu nem sequer ganhava para comer. Eu fui para a pensão modular mas as coisas eram muito diferentes que são hoje. Muita gente também não compreenderá. Para a pensão modular era um lugar digno para o professor ir, porque o professor, no tempo de Salazar, não casava com quem queria. Daí tinha a vida que queria, porque ele tinha aquelas regras de filhadas e tinha que fazer requerimentos para isto, requerimentos para aqui, requerimentos para aquele outro, e portanto o professor não podia ficar em qualquer casa, nem tinha que ter em qualquer casa, nem tinha que casar com qualquer pessoa, para dar um exemplo aos seus alunos. Sim, sim. Portanto, vamos dizer que era proibido proibir. Sim, sim. Mas só que havia regras. Havia regras. E as regras tinham de cumprir. Quando é que volta então? 2 anos depois? Eu volto para cá, já namorava a minha mulher. Sim. Com quem casei, Maria Viterbo Alves Serra, natural da freguesia de Santo Amaro, Conselho de Vela. Mas não saberia ainda se vinha para os Açores ou não, porque podiam ir bem que a falta de pessoas na medalha de transferência. Tinha que se pedir um requerimento a pedir a transferência para vir e depois concorrer para vir, e as escolas que abriram foi Tarraxá, Agualva e Luz da Graciosa. E a gente concorreu para as 3 horas. O senhor ficou aonde então? E depois fiquei colocado na Agualva, mas em comissão de serviço da Tarraxá. Agualva, para quem nos está a ver e ouvir, Ilha Terceira. A Agualva da Ilha Terceira e a Tarraxá da Ilha Terceira. Sim, sim. E fiquei na Tarraxá, também lá, ficava ali perto da cidade, mas quando eu falei no vencimento, a pensão exemplar, chamamos assim, digna de um professor, ela pediu-me 1.200 escudos por mês para me dar a alimentação e a dormida. Sim. E não era com roupa lavada. Sim, sim. A gente ganhava 1.100, portanto eu só tinha um assunto a fazer. Era tornar a voltar a comprar uma passagem e vir para casa do meu pai que não se passava fome. Sim. Mas não, correu tudo muito bem. A direção escolar recebeu muito bem, dada a tal ferramenta chamada curso de etnografia. Sim. Tratou muito bem porque me deu, eu de manhã trabalhava na direção escolar, do meio-dia às 5 da tarde, 1 hora mais ou menos, às 5 da tarde trabalhava na escola e à noite dava a escola a adultos. Quantos anos esteve na Ilha Terceira? Na Ilha Terceira, então tive 7 anos. Sim, depois veio para São Jorge. E depois é que vim para São Jorge. Um dia que deu aulas aqui em São Jorge?
Em São Jorge dei sempre a Terreira Ribeira Seca. Sim. E no liceu, aqui na escola, na falta de professores, no ensino do primeiro e segundo ano, aqui na Quinta de São Jorge. Sim. Para fechar este assunto de professor, o senhor há pouco, antes de começarmos a gravar, falava-me que tinha antigos alunos, mas antigos alunos mesmo seus, que de vez em quando ligavam ainda hoje. E ainda hoje continuo a ligar até da Inglaterra, da América, Estados Unidos da América, de Santa Cruz. Os alunos foram meus alunos, de todos os lugares. Tenho alunos que se lembram de mim, até do topo. Às vezes vejo os rapazes e dizem: o senhor é que fez o exame da quarta classe. Isso é gratificante, não é? Gratificante. Sim. Isto é a melhor medalha que se pode ter. Melhor honra. Que é a gente sentir-se bem e depois também temos um tempo ligado a outros assuntos da ilha. Sim, já lá entraremos. São dignos e foram enriquecendo tudo. A vida tem sido muito gratificante na parte cultural e na parte sociológica. Porque nós passamos a ter uma vida diferente da outra vida. Vamos entrar aqui no setor cooperativo. O seu professor foi um dos homens fortes do setor cooperativo de São Jorge. Há muita diferença de então para agora. Isto está melhor ou pior? O setor cooperativo nunca foi um setor bem visto no regime anterior. Até mesmo para ser criadas as cooperativas que se formaram, foi umas com muita dificuldade e outras porque havia um reverendo na freguesia da Fonte Bastardo, da Ilha Terceira, que tinha muita influência no regime corporativo, não era cooperativo, corporativo. Com a palavra, no continente. E através dele se formaram aqui a cooperativa aqui da Ribeira Seca, oriundo das cooperativas da Ilha Terceira, porque o setor cooperativo aqui foi fundado, e sim senhor, a primeira cooperativa foi a Beira, a segunda foi as Manadas, não está nada, está tudo certo, mas tinham estatutos muito finos, é que tinham sido formadas por doutores que iam sair da ilha e tinham as suas terras em São Jorge, e portanto eles tinham receber as suas rendas e não as perder, assim formaram um setor cooperativo circuitado e fechado, de maneira que primeiro era a renda dele e depois é que era o dinheiro do leite. Outros tempos. Outros tempos, outras modas. Sim, outras modas. Outras modas. Isso acontecia no topo, foi a Ribeira Seca e mais tarde, pouco mais, foram criadas com estatutos diferentes, feitos por tal padre e tal. E a cooperativa da Ribeira Seca tinha uma coisa muito engraçada, apesar de ser pobre, mesmo muito pobre, tinha a chamada cooperativa da Serra, só fazia manteiga. Os estatutos dela foram aprovados na escola primária da Fazenda dos Vimos. É talvez a única em caráter da criação da cooperativa e é aprovada. Foi criada numa escola, tinha como professora a Dona Maria Mendes e tinha como um grande empresário, daquele tempo, o Sr. António Machado Nunes, um homem rico, não teve filhos, deixou depois, mas era influente, e o Sr. Manuel Araújo Loural. Eram dois homens fortes aqui como é que explicar, em rendimento familiar e em riqueza familiar e património. Sim. As cooperativas, nessa altura, tinham uma função social muito grande. O facto de haver uma cooperativa, digamos, quase em cada freguesia, só tinha uma, eram duas freguesias, mas tinha da Ribeira Seca, tinha das Manadas, tinha a de Norte Grande. Eram 9 cooperativas. Portanto, nessa altura, tinha uma função mais importante do que teria hoje? Muito mais. Este modelo que está hoje tem que ser, tinha que ser. Este modelo não foi criado por minha vontade, nem com o meu apoio. Sim. Nessa altura eu era delegado das cooperativas, como também rejeitei muitas coisas que hoje sou capaz de não gostar de ouvir. Eu nunca fui da opinião que a Ilha de São Jorge tivesse o peso em carne que tem hoje. A minha opinião é que a Ilha de São Jorge não tinha limite de cotas. Não havia cotas para São Jorge. São Jorge tinha um queijo especial, um leite especial, portanto devia produzir o máximo. A aposta certa era no queijo. Era no queijo. Porque era a única. Porque toda a gente tem carne e queijo São Jorge só aqui. É lógico, e São Jorge, e já coloniado que não era conhecido queijo São Jorge,
era queijoilha. Sim. As cooperativas são criadas em baixos lugares para fazer guerra, porque São Jorge tinha um panorama agrícola muito diferente. Havia pequenos empresários, ou grandes empresários, e havia pequenas indústrias de formação de queijo. Não eram só as cooperativas. Aqui na Ribeira Seca tínhamos o José Maria de Cabral, no topo, ali nos Coitos, tinha o Sr. António Constantino de Borba, no topo tinha um senhor que era, ele é sogro do Sr. Julinho. Júlio Gonçalves, conhecido por Sr. Julinho, sim. Isso, era o sogro dele que tinha era um homem abastado. No Loural tinha a Manuel Araújo. Isto é tudo nas baladas tinha outra família. Sim, portanto, além das cooperativas tinha sempre... As cooperativas são em 41, 42. Sim. E são criadas, a maior parte delas, com exceção da beira e das baladas, onde havia os grandes agrários para receber. As cooperativas foram criadas para fazer face ao absolutismo que a Martins Rebelo criou em São Jorge. Comprava todos os alvarás. Se não há aquele espírito cooperativo, mesmo que não fosse verdadeiramente educativo, cooperativo, São Jorge tinha ficado apenas só com o Martins Rebelo. E depois tinha acontecido o que aconteceu nas outras ilhas. O Martins Rebelo, quando bateu as botas, que era um velhote que eu ainda conhecia muito bem, e os seus principais empresários disseram: olha, você passa muito bem, que a gente vai tratar da vida. A gente vai mudar de farda e eles ficaram em balde de câmara e a gente ficava aqui sem nada. E portanto as cooperativas têm esse fundamento, mantiveram esta ligação da fábrica. E agora funcionando de outra forma, continuam até hoje. E continuam, e não vamos dizer que continuam mal, só que tem a imposição no cooperativismo era movimento político que se devia ter ideia, embora a cooperativa não tenha política, mas tem um movimento político, porque é função da defesa do seu associado. Portanto, tem uma defesa social. Mas isso está um pouco diluído nos tempos de hoje. Isso desapareceu. Pois, eu estava a ser simpático. Isso estava um pouco diluído. Não era simpático, estava a ser muito simpático. Se é simpático, é pouco adjetivo de fraco. Sim. As cooperativas hoje nem eu estou lá na direção, sentem o valor delas, o espírito delas. Sim. Uma cooperativa bem orientada era um sucesso no freguesia. Sim. Não vamos a pensar que era só isso. Olha, a cooperativa que diz um exemplo, que era a nossa, mas temos aqui gerentes muito bons, o Sr. Armando, o Sr. Januário, e depois o José Gomes, e depois o Telmo, e assim sucessivamente. Eu estive sempre com eles, mas num plano ligado. Estudei Vitorino da Silveira, que não se pode esquecer de maneira nenhuma. A gente tinha um papel que, agora que é preciso 100 contos, a cooperativa dá 100 contos. Ok. Sim. É preciso fazer este caminho aqui, olha, a cooperativa dá 20 contos, 30 contos. Porque as câmaras não tinham dinheiro. Isto era uma família de pobres. E, portanto, tudo o que dava receita, como também dava às casas do povo, agora vamos chamar, que têm sido assassinadas. As casas, não é a segurança social. Sim, isso é outra coisa. Vamos lá, fazer as contas de casa. A associação social é criada com a isca das casas do povo. Mas assim que a Associação Social toma peso e tem receita própria, a outras passa a ter pedido o Lázaro à porta do senhor à espera de decorar as feridas. A dona Viterba, a sua foi uma mulher muito dinâmica nesse sentido. Mas a minha mulher tinha uma ideia diferente. A gente queria a Casa do Povo como centro de cultura. Sim. E lá o gabinete. Já ela punha isso em prática mesmo? Sim, senhor. E teve e está ainda. E com os estatutos próprios. Sim. O centro de convívio, de educação de adultos, de crianças deficientes. E isso está muito bonito. Mas agora, e receita para isto? Não é com as cotas de 2,5 kg ou 2 kg que se faz nada disso. Não se fazia. Não se pode fazer isso. E, portanto, a primeira lei das casas de povo estava muito bem feita. As casas de povo tinham direito a 20%
da receita das contribuições que eram pagas no Ministério das Finanças. Isto era muito importante. A Casa do Povo da Ribeira Sacra tinha uma área muito grande e, portanto, tinha uma certa receita. A gente, com o dinheiro da Casa do Povo, dava subsídios à Junta de Freguesia, à própria cooperativa e ao próprio caminho. Sim, era completamente diferente. Agora nem sequer toca a gaita. Sr. Professor, passemos para outra fase. Diga. O Sr. Professor foi presidente da Câmara Municipal da Calheta durante quantos anos? Foi primeiro em 1975, ainda na Revolução. Sim. Depois das primeiras eleições, estive até lá em 1994. Sim. Ser autarca nesse tempo é completamente diferente de ser autarca nos dias de hoje? Não tinha meios ou como é que era? Cuidado, não havia dinheiro. O Presidente da Junta não ganhava dinheiro nenhum. E o Presidente da Câmara também não ganhava dinheiro nenhum. O Presidente da Câmara tinha uma gratificação. Muita gente não sabe e pensava que se ia para a Câmara ganhar dinheiro, não. O Presidente da Câmara tinha dinheiro para comprar uma gravata para se apresentar como governador se viesse. Pouca diferença fazia. Portanto, uma Câmara da Calheta devia ter 500 escudos mensal para a representação do Conselho, do município. A Junta de Freguesia não ganhava nada. A Junta de Freguesia nem sequer para comprar um selo, a Câmara dava o dinheirinho, mas era para comprar a tinta para a escola. A Junta que dava a tinta, mas era assim, não chegava à mesa a comprar a tinta bastante. Se não fosse o pobre do agente de ensino. E edifícios velhos, mal arrendados, mal cuidados, sem condições absolutamente nenhuma. Eles não podiam fazer melhor, porque não tinham mesmo para fazer melhor. Vamos lá compreender. Eu conto uma história muito engraçada. Entro na Câmara Municipal da Calheta no dia de muita chuva. Estava só eu, o Sr. Clima, que naquele tempo nem sequer funcionários tinham. Ele tinha o chefe de estaria, que é muito competente. O Sr. Clima Soares, e da família da Dona Clarice Soares, outra grande mestra do ensino aqui no Conselho da Calheta, e era irmão, e depois tive o Sr. Julinho, mas na altura que eu entrei, o Sr. Julinho já estava já cá, tinha concorrido para chefe de estaria, portanto depois entrou depois o Sr. Almada, e mais um funcionário ou dois, mas era uma inquietação para cá. E portanto, eu cheguei à Câmara, tinha chovido muito, tinha uma claraboia velha, já toda escorafrocada do Carujo, que lhe chovia lá, que era chamamos o pequeno dilúvio. E eu cheguei a uma escada, o andar de cima, tudo muito modesto, mas tudo muito bem feito. Eu admirava o livro do Sr. Guimarães, que o Clima tinha arranjado, o arquivo estava muito bem feito. Quero daqui, não quero das velas. Era o Sr. Gabriel Ávila. Esse não precisa de adjetivos. Sim, esse não precisa, não. Não precisa de adjetivos. E o que é que acontece? Estava aquela escadaria que ainda está lá hoje, com certeza. Eu já não lá há muito tempo. E aquela estava tudo cheio de água. E eu disse, fiquei assim muito preocupado. Nossa, isto aqui é uma lástima. Isto agora a meter água para baixo desta maneira. Se o professor não se consuma, isto já mete água há muito tempo. Já estavam habituados. Portanto, arranjou-se quando então entrou sempre. Quando veio, isto pensa que foi logo no dia a seguir, não. Porque só quando é aprovada a lei das finanças locais é que as câmaras começam a mudar de tabaco, marca de tabaco, chamamos assim. Sim. Porque antes fumava-se tabaco irregular e bem bom. Sim. Barbas de milho, como se diz. Sim, barbas de milho. Para ser o resto. E o povo perceber é assim. Sim. Aquilo assim, só mais tarde é que começou, porque o Presidente da Câmara ganhava dinheiro, não havia dinheiro para as escolas, já estavam à conta das câmaras, as escolas já estavam, a Câmara que tinha que pagar a conta do edifício, mas isso, não havia edifício. Agora está tudo coberto de edifícios, porque no mesmo tempo cobriu-se todos os edifícios escolares. E por fim já se fecharam. Daqueles planos centenários. Isso mesmo, já se fecharam. Aquilo foram feitos para verdadeiramente o plano centenário para a escola da Calheta. As outras escolas já é o plano centenário, é à base do plano centenário, mas com projetos diferentes. O senhor sabe que essas escolas, muitas delas na ilha, nesta data,
estão a ser transformadas em edifícios de casas mortuárias. Ou seja, não, é um retrato da nossa ilha, não é? Não é só da nossa ilha. Sim, mas neste caso concreto. Isto é um retrato do país. Sim, mas neste caso da nossa ilha. Sim, mas é um retrato do nosso país. O nosso país está envelhecido, está empobrecido e tem que ter muito juízo. Porque senão já as incertezas estão muitas. E se isto continuar neste rumo, é um lar de idosos quase imponentes e mandados por meia dúzia de pessoas que a gente sabe muitas vezes. Pois. Continuando como autarca, mas houve aqui duas situações ao longo dos mandatos que com certeza o marcaram e foram, só o senhor os pode descrever. Foi a crise sísmica de 64 e a crise sísmica de 1980. Sim. Falo da crise de 64. A de 64 eu ainda estava verdadeiramente enganado no sector, na parte política, porque na crise de 64 o regime era totalmente e o gabinete veio de fora mandar para as velas, três engenheiros e o engenheiro Vitor Macedo, o senhor já levou, e veio os engenheiros Valente, que fizeram aquele projeto por da igreja da matriz de velas e outros edifícios, a delegação marítima, a polícia também foi feita de novo, Lara foi tudo, a própria alfândega, são tudo projetos que entram naquele processo. A crise sísmica de 64 eu vivia, primeiro porque o meu sogro, e a casa do meu sogro ficou também em Santo Amaro, e é totalmente diferente, já disse isto, de 80. Sim. E é diferente, primeira coisa, porque nós tínhamos em 80 a autonomia regional, sabíamos o que é que queríamos e podíamos bater pé. Em 64, nada disso. Em 64 era lá conforme os seus entendessem, mandassem e quisessem. Sim. E muito obrigado. No entanto, eu assisti a fugidas, chamamos assim, para poder viver, de todo o povo das Velas, Beira, Rosais, Santo Amaro, até quase Santo António e até às Manadas. Que vieram para este lado da ilha. Conselho. E veio para este conselho, não tinha outra solução. Só ficou uma pessoa nas velas. E esse homem que ficou nas velas era o Armando de Santo Amaro, que estava preso. E eles deixaram a porta da cadeia aberta e o Armando Mariano, que era da Cristina, era Armando Mariano. E deixaram a porta aberta e ele ficou a mandar nas velas, mas ninguém estava lá, ninguém ia lá, porque os abalos das velas, há pouco tempo falou-se de uma coisa parecida, eram contínuos. Sim. E nem sempre tinham o mesmo grau de força. Sim. Nessa altura, o Presidente da Câmara de Velas, o Sr. Dr. Sá, estava em Rosais, no Faroleiro, um rapaz que tinha estado nos abalos da horta, no vulcão dos Capelinhos, tinha muitos conhecimentos sobre a vulcanologia, mas havia muitas dificuldades, porque, veja lá, caiu a população toda aqui e não havia energia sequer de panificação. E como é que se dá pão a esta gente? Como é que se faz pão? Recebeu gente aqui na sua casa? Nesta casa, não era minha nessa altura, Sim. tinha aqui nesta casa 90 pessoas. 90 pessoas. E tinha na casa onde eu vivia, que era só 3 quartos, 33. E estavam em todas as casas da Ribeira Seca que colaboraram. Sim. Com ordem. E começou-se a sociedade a fazer nessa altura. A sociedade... A sociedade morte. Sim. Tinha já um projeto aprovado para se começar. E, portanto, começaram ali uns coboqueiros e trabalhadores de quebrar pedra, vieram para a gente entretê-los. Porque o problema dos abalos não é só os abalos. O problema dos abalos é que pode até ser, como o de 80, um esticão muito grande e depois acalmou. Sim. Se eles continuam, é um desastre, ninguém está, não há sucesso. E então, se há dificuldades de alimentação, os rapazes estão sempre com fome. Isto é todo dia de vez. O primeiro problema que tem que se fazer é os rapazinhos separados, como se fez em 80. Uns entidades vão para ali, os outros vão para as escolas, estão limpinhas e trabalhando, e ainda estão em casa de pai a puxar a saia à mãe, a dizer que é pão. Sim. Isto é o primeiro problema.
Se tiver a barrinha cheia e o boninho de sol, tudo escapa. Tudo escapa. E foi isto a graça desde 80. E em 64 é que acontece. Não temos panificação, o pessoal vem tudo para a caneta, nem sequer há alojamento para eles, ficam nas fábricas, ficam debaixo dos barcos, dormiram debaixo dos barcos, os lixões, chamamos lixões. Sim, os lanchões, sim. Das cargas, foram para as fábricas, foram para as freguesias, o povo da caneta fez o melhor que pôde, foi incansável, e o da freguesia, de todo o concelho, Sim, sim. da calheta, e portanto, um barco, houve um homem, um pouco ninguém se fala dele, mas ele foi mais tarde secretário do turismo. O comandante Mariano era o comandante do Girão. O Girão era um barquinho pouco maior que o Lusitânia, que fez no serviço aqui, mas ficou encarregado de trazer o pão da Terceira para a gente comer aqui. E depois ia-se à caneta buscar o pãozinho, sacas, e depois levava-se a um guardião de sapunha, depois havia o inventário das pessoas que existiam no lugar e cada pessoa tinha direito ao pão relativo que era preciso. Isto foi durante quase 15 dias. Depois o mestre Tomás era aqui, havia-se uma caminhonete das obras públicas, o chofer era aqui da Ribeira Seca e um dia chegou-nos aqui a pé de nós, ele já faleceu há muitos anos, dizia: "Ó, Sr. Professor, eu achava-me com coragem de ele dizer isso. Ele não perdeu o semilho nem o seu trigo, porque foi outro erro do Conselho de Velas, foi aquela gente que soltou o gato, ninguém aquilo ficou tudo à balda." Sim. E eu ia com a caminhonete buscar para fazerem pão. Aqui tinha 2 fornos, a Dona Eva Cabral, que é um edifício da Câmara da Caneta, também tinha fornos, e portanto arranjou-se lenha, e vamos passar a comer cada um cozer o seu pãozinho, aqueles 3 milho, para que não falte. E assim que começou-se a animar devagarinho, ao fim de um mês já começaram-se a deslocar algumas pessoas com certa confiança para o Conselho de Velas e a vida passou, criaram-se muitas amizades, criaram-se casamentos entre rapazes das pessoas das Velas e do Topo, e do Norte Pequeno e do Topo, e assim sucessivamente. O sismo de 1980, portanto, é totalmente diferente. Totalmente diferente, e o senhor aí era presidente da Câmara. Câmara. Aí então já era presidente da Câmara. Sim. E nessa altura, estou a ver como fosse hoje. Eu estava ali naquele quarto, estava aqui ali, e a minha filha e a minha família, tínhamos acabado de fazer uma festa que era um cortejo do Menino Jesus, que era o primeiro dia de janeiro. Estava aqui em arrebatações, viemos para casa almoçar, sentámos um bocadinho e quando veio aquele grande... A 20 para as 4. Aqueles grandes esticão. Sim, sim. Eu quando cheguei ali à porta, isto não se via nada por aqui fora. Sim. Eu estava no topo, senti bem. Não, mas eu estava aqui, eu olhava-se aqui para o portal, mas fora, isto era aquelas romanceiras que iam cair. Sim. Isto era só fundo de terra, aquilo parecia um abismo. Sim. Era uma coisa sobrenatural. Muitas vezes faz ideia aqui. Aquele pó levantado, aquelas rochas a cair, iam levantando, não se via casa, não se via, olhava-se para fora, via-se as casas estavam caídas aqui perto. Sim. Quem também na Ribeira tem a casa. Sim, sim. Não pela dimensão do topo. Aí o doutor Matabaral disse uma vez: arregaçar as mangas já. Mas aí, os primeiros 3 dias, não foi assim tão bonito dizer. Eu saí da minha casa, com a minha família, também tinha caído do teto. E fui ficar para a Caneta, ficar na Câmara da Caneta. Primeira coisa, se pensou, como é que se vão comunicar por fora, porque não havia comunicações. Embora um senhor do Topo que cansava lá nos Correios do Topo, ele tem um filho que é formado, ele era guarda-fios. Agora tomar. Seu Pedro. Eu não sei se era. Era Pedro, sim. Pedro, eu não sei que ele tem um filho que é professor. Isso mesmo, era o seu Pedro. Seu Pedro. Pedro. E era meu amigo, foram todos os outros, todos os meus amigos. Mas não havia comunicações, pois. Nessa altura, já era a autonomia, o Sr. Madruga da Costa veio de Faial de uma Leixa, veio ficar comigo à Caneta, já deram um ano. De manhãzinha, o João Luís, que estava nas obras públicas, só havia aquele jipezinho, não havia nada.
Isto não é para nos a pensar que não havia uma ambulância, não havia um carro, não havia nada. Nada. E eu, era uma experiência única. João Luís vamos lá para o topo de noite, passámos aqui na minha casa, a gente viu que tinha caído, estava tudo caído, ficou da mesma maneira. E a gente dormia na Câmara da Calheta e passámos, foi uma manhã de muita água, muita chuva. Eu disse, não, senhor, já estávamos a conversar, chegámos ali entre a UGI e a velha cooperativa e perguntei ao senhor Madruga da Costa, fui apresentar-se lá à Assembleia Legislativa. Sim, Alberto Romão Madruga da Costa. Isso. Eu já nos conhecíamos e o que é que o meu amigo fazia agora? Ele disse, eu ia para trás. Disse, para trás, então a gente ainda vai. A gente vai para a frente. E quando chegámos ao topo, era de chorar. Choravam as pessoas, para baixo. Aquilo, tinham-se todas as suas casas, as casas estavam... O meu amigo, mais tarde, deve ter visto, aquilo parece que tinham joelhado aquelas casas mais pobres. Estavam rasas. Aqui não havia casas. Sim, sim. Não se aproveitava lá nada. E depois havia algumas, sempre escapou a cozinha, ou escapou uma coisa ou outra. E chegámos ao topo, não havia casa nenhuma, senão uma casinha nova, que era o José Viveiros, que tomava conta dela, estava nova. Ela está lá, na Rua Nova, à direita. Sim, na Vila de Topo. Esse era bem topo. Mas já tinha chegado, o que eu queria chegar é a conclusão. Quando chegámos ao topo, já tinha chegado o general Ramarianes, o bispo de Angra, um membro do governo regional dos Açores, e, portanto, já passámos aquilo de levar desde o topo até São Tomé, a ver as coisas como eram, conversando com as pessoas. Por isso é que eu digo que estavam todos encostadinhos àqueles lugares que se podiam abrigar, com medo, sem saber o que é que ia acontecer. E conversámos e depois tomámos a fé. Nessa altura, pouco lá nessa residência, o engenheiro Marcelo disse, eu vou mandar um hotel descarregado de cimento para se dar aqui alguns toques. Foi na altura que foi o cimento, mas eu nem queria saber lá do cimento. Estavam tal maneira demonizados. Foi um choque muito grande. Sim. No entanto, este choque era proveitoso. Parece mentira, mas é assim mesmo. É que as pessoas desapegaram-se mais das suas coisas. Antes, ninguém mudava uma parede, que elas deixavam de correr paredes. Sim. Nem capavam um boi, porque não deixavam de correr. Depois ali durante um tonel de perigo, logo ficaram como que anestesiados. Já ficaram anestesiados, até concordavam. Era engraçado. E depois nós tivemos aqui mais mortes relativamente à população que tínhamos que Viangra. Nós tínhamos menos recursos, mas tivemos mais mortes e desaparecidos. Sim. E apesar do número ser menor, mas relativamente à população que tínhamos, não. Mais tarde veio o Dr. Sá Carneiro, que era presidente do governo, e o Dr. Cavaco Silva, que para mim foram excepcionais. Depois veio o Pinto Balsemão, cumpriram sempre à risca os contratos que fizeram. Porque foi aprovada uma lei que já disse várias vezes aqui, foi universal, porque antes ninguém registrava os seus prédios. E a Caixa Geral de Depósitos não emprestava dinheiro a quem tivesse prédios registrados. E, portanto, não fazia nada, porque não estava, só estava registrado algum prédio que tivesse sido hipotecado. De resto não havia... Não havia mais risco. E então, para esses empréstimos, houve que fazer... Não se fazia empréstimo nenhum, não se podia fazer. E não se fez registros para depois... Não, houve quem estudou o caso, e quem estudou o caso foi esta cabecinha. Há uma maneira de resolver o problema. E foi dito também pelo doutor Carneiro, Sá Carneiro, e o doutor Cavaco Silva. Ficámos até muito amigos nessa altura. Eu disse ao doutor o engenheiro Correia da Cunha, que era daqui de São Jorge, da Graciosa, família. Tinha-se fazer uma lei em que alguém autenticasse a palavra do homem. Portanto, ou a junta de freguesia que dizia, esta casa é deste homem. E, portanto, se esta casa é deste homem, é deste homem mesmo. Portanto, tem que andar a duvidar se é do avô, se é da tia, se é do avô, se é o que é. E eu nunca me esqueci estas palavras. Da própria Mina de Topo, na Rua Nova da Mina de Topo, tinha-se vindo um helicóptero para lá ter
que lá é que a parte da parte aérea, disse o engenheiro Correia da Cunha, disse, o professor de médico vem, diga aqui ao senhor o que quer. E depois, na autorização de falar com o senhor, que era um homenzinho baixo, já o conhecia. Sá Carneiro, e eu, Sá Carneiro, ouvi a minha conversa muito bem, ali no Mateus Santos Silêncio, ali pela igreja de Topo, naquela zona ali, estava ali tudo caladinho, e tudo caído e tudo caladinho, estavam duas coisas. Eu digo, olha, tem que se fazer esta lei, assim, senão já lá vão estes tantos meses e ninguém mexeu em pedra nenhuma, isto não vai para Madrid. Eu não acredito. A Caixa Geral de Depósitos não dispõe de dinheiro. E o Alvarinho Pinheiro estudou esse caso também, que há um livro depois publicado sobre as feiras de São Jorge, já lá vão todos, não sei se a Fátima Oliveira ainda está viva. O Frederico Maciel já faleceu, assinou, o José Ribeiro também já morreu, já faleceu, e a Dona Fátima Oliveira, que era secretária da saúde também, já não sei se está viva, se não. E assinámos, fizemos assim inquérito completo, bem feito. Quem estava nas juntas freguesias colaborou, estava a perceber o que estava a fazer. Sim. Porque é natural. Isto é tudo natural. Nós estávamos habituados a papéis. Sim, sim. É porque este avalo de 64, de 80, não é só a construção de uma casa, foi uma escola. Havia muita gente que tinha vindo à caneta, do Topo. Estamos a falar há 44 anos. Nem tinham vindo à sua vida. E o Xinha andava a passear, a ver lá na parte do Canto do Norte, eu ia passear na caneta com eles, a mostrar a igreja, a mostrar isto, a mostrar aquilo e aquele outro, para eles virem o que era o seu conselho, que eles sabiam que era para assinar os papéis para receber o dinheiro. E eles sequer faziam ideia que era preciso andar desta maneira. O senhor foi, na altura, depois, presidente do foi delegado à construção do GAR. Foi delegado de apoio à construção. Sim. E comprometeram, foram excepcionalmente cumpridores. E fez coisas que não se fez no mundo imaginário. Foi em 5 anos, reconstruíste 2.500 ou 350 casas. Em 5 anos. Numa ilha, a população também já não está, uma bloco veio gente de todo o mundo, paquistaneses, trabalharam todos, Deus trabalha todos. Ou dizer assim, mas eu talvez algum levou mais um saco de cimento, mais uma vara de ferro. Só é perca porque se perdeu. Sim. Tudo o que se foi gasto, ou mais ou menos, ficou na ilha porque a ilha não fugia. Sim. Na sua opinião, portanto, houve perdas, portanto, irreparáveis, nomeadamente as pessoas que faleceram, mas depois, no cômputo geral, 5 anos depois, esse mal tornou-se um pouco de bem, ou não? Tornou-se, eu conheço um compadre que Manuel Rocha, já lá vai. Era um pequeno proprietário na Feijão Redonda. E um dia veio para cá, a Câmara teve o cuidado de dar trabalho a essa gente, àqueles que não tinham mais trabalho, e depois esses outros trabalhavam na reconstrução, e o tal Manuel disse, um dia sentado, então ele trabalhava na faxina, e arranjou-se uma casa no bairro, por aí ali, e ele disse, ó, Sr. Professor, que foi uma grande coisa. A gente agora aqui sempre tem medo, tem isto, tem aquilo, tem aquilo, e lá dentro estávamos fechados, era preciso dar com pau e corda, para bem nos enterrar. Sim. Portanto, o mal de uma banda melhorou de outra. Só que tem aqui esta mudança, foi muito bonita. Nessa altura tínhamos 13.500 habitantes, quase 14.000. Hoje temos 7.000. Sim. Aquilo foi muito bonita porque as pessoas fixaram-se e começaram a ter, falava sempre água, luz e caminho, passaram a ter água, luz, caminho, escolas, etc, mas não serviu de nada, não as fixou. Sim. Eles acabaram, voltaram ao antigamente, passaram então a ir de passeio à América, ao Canadá, e eu de passeio daqueles passeios que era mesmo para ficar. Sim. E já não se faz meninos e meninas como se fazia naquele tempo. Portanto, as famílias são cada vez menores. Sim, são cada vez. E ninguém pode escarear isso, ninguém pode escandalizar com isso. Sim, sim. Portanto, as famílias são cada vez menores.
e as exigências são cada vez maiores, e a vida é cada vez mais difícil. Portanto, isto é um choque de civilizações. Nós temos problemas que não sabemos como é que vamos resolvê-los. Eu não, eu já está resolvidos. Os outros novos que estão a vir que não vão resolvê-los. Porque há árvores para estar na América, está a ficar doente. Sim. O mundo todo ele, não há paz, não há sossego. Sim, cada vez pior. A própria fé das pessoas, que as inibia disto ou daquilo, daquilo outro. Sim, sim. E se abrir só. Está tudo desinibido. E está Tudo desinibido. E portanto. Com licença. E portanto nós estamos num período que precisa pensar muito bem, porque isto. A vida assim, não sei qual será o futuro dela, mas pelo menos não é nada risonho. Até já se diz e diz de boca cheia, porque isto aqui já foi nesse período que futuramente só 30% da população é que trabalhará e com estes cérebros modernos e a inteligência artificial e os outros 70% ou vão criar uma segurança social para ele ou vão andar a descer aqui à porta da igreja. Sr. Professor, queria lhe agradecer mais uma vez por ter recebido o Infajans na sua casa. Adorei esta conversa. Como dizia no início desta conversa, antes de começar a gravar, o Sr. Professor é uma enciclopédia e provou-se isso mesmo, pelas conversas todas que nós tivemos, sobre tudo o que o senhor passou e fez e merece sempre uma homenagem, e quando eu falo de si, é uma homenagem em vida, porque eu gosto muito das homenagens em vida, não é título póstumo, daquilo que o senhor fez por esta ilha nas diversas áreas. E nós falámos delas todas, como Presidente da Câmara Municipal, no setor cooperativo, na área social. Portanto, eu vivi o sismo de 80, conheço o seu professor já há muitos anos, não foi o meu professor diretamente, mas indiretamente foi professor de todos nós. Por isso eu quero agradecer este depoimento, que será divulgado pelo mundo inteiro aqui no Infofajans, e fica o registro para a memória futura. Muito obrigado, eu que agradeço muito, porque realmente é mais uma pedrinha na história da gente. Sim, e fica o registro. Mas é registro, é mais uma pedrinha. Quem não tem memória, depois também não tem futuro. Isso é verdade. Ok. Sr. Professor, obrigado. Sim? Eu fico muito obrigado. Ok, bom dia.